Meus amigos, 12 de abril, sexta-feira, prossegue a saga de Elon Musk, aquilo que ele define como uma luta pela liberdade de expressão no Brasil, mas não só no Brasil. Elon Musk, vocês sabem, desde a madrugada do último sábado, vem e não para aí nessa empreitada que ele chama denúncia contra abusos, contra ilegalidades, contra inconstitucionalidades, que, segundo ele, autoridades do judiciário brasileiro vêm perpetrando contra os direitos individuais e fundamentais dos brasileiros. Nessa luta, inclusive hoje, sexta-feira, o Elon Musk continua falando, trazendo coisas novas à tona. Da mesma forma, o jornalista que mais teve contato com esses documentos que o Twitter vem revelando que foi vítima de abusos, que os brasileiros foram vítimas de abusos. O jornalista Michael Shellenberg também vem trazendo novidades. Recentemente deu outra entrevista, já se vão lá várias entrevistas. A última, o Michael Shellenberg dando conta de que, inclusive, vai escrever um artigo fazendo uma forte denúncia contra o atual presidente do Brasil. Pois bem, nesta luta, o Musk vem arregimentando aliados. E aquele que ele denuncia como opositor dos direitos dos brasileiros, que segundo ele seria o doutor Alexandre de Moraes, este vem perdendo apoio. E é isso que interessa discutir nesse momento. O doutor Alexandre de Moraes, nitidamente, vem perdendo apoio, porque é claro que num cenário como esse, uma figura que se inflou tanto, demonstrando quase que personificar o poderio do Estado, dizem alguns, desgovernado poderio do Estado. Uma figura dessa, ele vai subindo em demonstração de poder, mas também quando vai demonstrando que os seus melhores momentos vão ficando para trás, quando vai demonstrando debilidade, é óbvio que os aliados vão também abandonando. O primeiro aliado, que é muito visível que está abandonando o doutor Alexandre de Moraes, são alguns aliados de peso do chamado consórcio de mídia. Nós estamos todos vendo e lendo editoriais da Folha de São Paulo, repetidos editoriais da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, o jornal Estadão, de O Globo, e outra parte também da chamada mídia, a mídia amiga, a mídia do consórcio de mídia, conforme eles próprios se apelidaram, o consórcio de mídia. Na terça-feira, houve, por coincidência, na própria terça-feira, 3 editoriais, um do Estado de São Paulo, um da Folha de São Paulo, um de O Globo, todos criticando o que eles chamam de excessos perigosos do doutor Alexandre de Moraes. Então, o doutor Alexandre de Moraes começa a ser abandonado por amigos de peso da mídia. Da mesma forma, nós estamos notando que alguns aliados também do campo político começam a se descolar, não é verdade? Começam a se descolar. Aliados também em outras instituições, a exemplo da OAB, começam a se descolar. Eu vou falar em outro vídeo sobre as fortes reações, alguns dizem já agora de maneira quase completamente atrasada, as reações que o presidente da OAB vem fazendo em relação ao doutor Alexandre de Moraes. Então, o que muitos analistas estão apontando é isso. O doutor Alexandre de Moraes estaria começando a ser abandonado em praça pública. A ver, é um movimento que pode estar acontecendo de fato. A ver. Agora, do outro lado, amanhã, sábado, completa uma semana em que o Elon Musk desabridamente, escancaradamente, assumiu que está em conflito contra aqueles que ele denomina de agressores da liberdade de expressão. O Elon Musk vem de maneira muito rápida, angariando muitos aliados. E para aqueles como Barroso, como Flávio Dino, como Gilmar Mendes, como o próprio doutor Alexandre de Moraes,
que talvez subestimem o poderio enquanto esse grande holofote mundial que é o Elon Musk. De maneira muito rápida, nessa uma semana de conflito aberto, o Elon Musk vem demonstrando uma grande capacidade de, em todo o mundo, está conseguindo chamar a atenção de várias pessoas, em vários continentes, pessoas importantes, instituições importantes, para aquilo que ele, Musk, e muitos brasileiros, inclusive, apontam que está acontecendo no Brasil. O que estaria acontecendo no Brasil? Investidas ilegais e inconstitucionais contra liberdades básicas dos cidadãos brasileiros, inclusive contra também liberdades básicas de empresas estrangeiras. Alguns estrangeiros, como o jornalista Michael Chavet, usam muito a palavra chocado para aquilo que eles descobriram com base na documentação do Twitter, que foi exigido e determinado de maneira ilegal que uma empresa privada praticasse contra cidadãos brasileiros. Vejam bem, nessa empreitada, como eu disse, o Elon Musk vem conseguindo vários aliados de peso, a exemplo do chanceler de Israel, do presidente da Argentina, Javier Milei, de jornalistas mundo afora, de artistas como o filho do John Lennon, que recentemente se posicionou no Twitter. O filho do John Lennon recentemente se posicionou no Twitter dizendo, olha, mas não era o Bolsonaro que era o fascista? Não era Bolsonaro que era o mal? E agora estão aí essas coisas sendo noticiadas. Será que nós somos enganados? Disse o filho do John Lennon. O interessante que nessas últimas horas o Musk se reuniu com o Milei num evento lá no Texas, nos Estados Unidos. Está aqui no antagonista. Javier Milei, presidente da Argentina, se encontra com Musk e o Javier Milei oferece ajuda para o conflito no Brasil. Diz aqui, a química que existiu no encontro é muito difícil de descrever. Concordaram em todos os pontos que tocaram, mas cada um acrescentou a sua perspectiva, que os torna pessoas diferentes, cada um na sua categoria, descreveu Gerardo Verten, embaixador designado da Argentina nos Estados Unidos. Esse auxiliar do Milei esteve na reunião. O presidente argentino Javier Milei reuniu-se na sexta-feira, hoje, dia 12, em Austin, no Texas, com Elon Musk. O segundo homem mais rico do mundo, Musk, e um empresário admirado pelo presidente libertário argentino Javier Milei. Disse o Milei, rumo a um futuro... Aliás, o Musk colocou uma foto com o Milei e colocou a seguinte legenda, rumo a um futuro emocionante e inspirador, disse o Musk. Como disse, o embaixador da Argentina nos Estados Unidos disse o seguinte, a química que existiu no encontro é muito difícil de descrever, concordaram em todos os pontos que tocaram, mas cada um acrescentou aí a sua perspectiva, que os torna pessoas diferentes. E ainda disseram, concordaram plenamente com a necessidade de liberdade nos mercados para o progresso dos países. Elon enfatizou com os obstáculos burocráticos, como esses obstáculos burocráticos afastam o investimento, citando como exemplo, porque decidiu instalar a sua fábrica em Austin e não na Califórnia. A Califórnia está complicada, vocês estão vendo. Segundo Gerardo Verten, Javier Milei ofereceu ajuda para Elon Musk no que precisasse, com seus funcionários que estão no turbilhão do conflito com algumas autoridades judiciárias brasileiras. Bom, então vejam, Javier Milei, que é um libertário, obviamente não concorda com a restrição à liberdade, indevida restrição à liberdade de expressão, está aí colocando todo o seu serviço à disposição do Elon Musk nessa batalha aí que esse
esse, vamos dizer, é o Elon Musk. Bom, aí estamos vendo o seguinte, aqui na Veja está dizendo, chanceler de Israel entra na briga ao lado de Musk e pede censura de Lula. Censura é uma repreensão mundial, né? O que o chanceler de Israel está fazendo é se alinhando então a esses valores que Musk está defendendo e começando a conclamar que a comunidade internacional chame Lula à realidade. Em publicação no X, o ministro de Israel, ministro das Relações Exteriores, portanto o chanceler, afirma que o presidente brasileiro tem hábito de distorcer a verdade, ou seja, tem hábito de mentir. O ministro de Relações Exteriores de Israel, que se chama Israel Katz, disparou nessa quinta-feira, ontem, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria ser censurado. Chamado aí as verdades. A declaração foi publicada em seu perfil no oficial do X. Né? Disse o chanceler de Israel a Lula, você tem o hábito de censurar e distorcer a verdade. Então não é surpresa que esteja tentando censurar os outros. Isso é forte, hein? Isso é o ministro das Relações Exteriores de Israel, um dos principais autoridades de Israel, dizendo a uma outra autoridade de um país, você tem o hábito de censurar e distorcer a verdade, Lula. Então não é surpresa que você esteja tentando censurar os outros, disse o chanceler de Israel. E disse mais, o chanceler compartilhou a publicação de Musk, na qual Musk afirma que a censura e a violação das leis no Brasil é a pior de todas, em todos os países do mundo em que a plataforma X atua. Coisas muito graves, muito graves. Bom, e além disso, vocês sabem que uma comissão de deputados federais brasileiros esteve no Parlamento Europeu denunciando essas coisas que o Musk está denunciando, e isso tudo já está trazendo frutos. Veja aqui, matéria da Revista Oeste. Ativista alemã se pronuncia sobre censura no Brasil. Ela está na Alemanha, é uma alemã. Olha que frase forte também. Uma ativista alemã diz o seguinte, se nós, os alemães, não apoiarmos os brasileiros agora, nós, os alemães, seremos os próximos. E eu já vinha fazendo essa leitura também. Para Naomi Seiber, ela diz, a tirania de Lula e de Moraes abre precedentes para regimes totalitários em nível global. Está aqui na Revista Oeste. Em seu perfil no Twitter, a ativista alemã Naomi Seiber expressou seu apoio ao Brasil e afirmou que o presidente Lula e o Alexandre de Moraes estão tentando censurar e extinguir o fogo do espírito brasileiro e a coragem de seu povo. As declarações foram feitas na noite de ontem, quinta-feira. Disse ela, aspas, eu tenho uma comunidade brasileira muito forte há anos, em várias plataformas, e os brasileiros sempre foram os primeiros a perceber as mentiras da mídia mainstream. Agora, o Moraes e o Lula estão tentando intimidá-los, diz a ativista alemã. A ativista também citou o caso do deputado federal Nicolas Ferreira e afirmou que ele está sofrendo retaliações de esquerdistas por solicitar informações das denúncias feitas pelo empresário Elon Musk. Vocês sabem que o Fux, o civilista Fux, abriu um inquérito para investigar Nicolas Ferreira no STF por ter chamado Lula de, vamos dizer assim, uma pessoa que subtrai patrimônio alheio. Ela disse, eles também estão indo atrás de Nicolas Ferreira, que acabou de ter uma filha. Ele é um político jovem, tal, e ele se posiciona bravamente, tal, a favor das gerações mais jovens, tal. E aí ela finaliza. Nós, na América do Norte e na Europa, não podemos esquecer que Alexandre de Moraes e Lula estão abrindo precedentes não só para o Brasil, mas para todo mundo. Nós somos os próximos. Quem está ao seu lado
quando eles te colocam? Quem estará ao seu lado quando eles te colocarem na cadeia? Pergunta a ativista alemã. Quero deixar bem claro que agora é a hora de apoiar o povo brasileiro, assim como eles nos apoiaram por tantos e tantos anos. Eles são parte do motivo da liberdade de expressão ainda... Os brasileiros, segundo ela, são parte do motivo da liberdade de expressão ainda estar viva. Não vamos arriscar. Vamos manter o fogo ardendo. Obrigada, Brasil, disse ela. E o mais importante, ela disse no início de tudo, se nós não apoiarmos o Brasil agora, nós seremos os próximos. Gente, não há mais o que dizer, né? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva nesse canal.